Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra, e hoje nós estaremos meditando em Ezequiel, capítulo 22 e capítulo 23, iniciando a carta de Pedro, primeira carta de Pedro. Amém? Ezequiel 22, os crimes de Jerusalém. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, você está pronto para julgar a cidade que está cheia de assassinos? Mostre a ela todas as coisas vergonhosas que tem feito. Conte a ela aquilo que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Você, cidade assassina, matou muitas pessoas do seu próprio povo e se tornou impura, dizendo: aleluia, fazendo ídolos e o adorando. Por isso, o tempo do seu castigo está cada vez mais perto. Você é culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou, e por isso o seu dia está chegando e o seu tempo acabou. Foi por isso que deixei as outras nações caçoarem e zombarem de você. Países de perto e de longe caçoam de você por ter fama de cidade desondeiros. Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinato. Na cidade ninguém honra o pai nem a mãe. Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vocês e expulsam viúvas e órfãos. Vocês não respeitam os lugares sagrados e nem guardam o sábado. Uns dizem mentira a respeito dos outros, que por causa disso são mortos. Alguns cometem sacrifício oferecido a ídolos, outros estão sempre satisfazendo as suas paixões, outro tem relações sexuais com a mulher do seu próprio pai, outros ainda obrigam mulheres que estão menstruadas a terem relação com eles, cometem adultério e seduzem as suas noras ou as suas meias-irmãs. Alguns dos seus moradores mata por dinheiro, outros emprestam dinheiro a juros e ficam ricos explorando seus próprios irmãos israelitas. Eles esqueceram de mim. Sou eu, o Senhor Deus, que está falando. Vou acabar com as suas roubaleiras e com os seus crimes de morte. Vocês pensam que ainda terão alguma coragem ou força bastante para levantar a mão quando eu acabar de agir contra vocês? Eu, Senhor, estou falando e mantenho a minha palavra. Espalharei o seu povo por todos os países e nações, e porei um fim em todas as más ações. Assim as outras nações olharão com nojo para vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. A fornalha de refinação. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, louvado seja o nome do Senhor. Homem mortal, os israelitas não têm valor para mim. Eles estão como a mistura de cobre estranho, ferro e chumbo, que sobra depois que a prata é refinada na fornalha. Agora eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo que eles são tão inúteis como essa mistura. Reunirei todos em Jerusalém, como se fosse, aleluia, minério de prata, cobre, ferro, chumbo, e estando jogado numa fornalha de refinação. A minha ira e o meu furor os derreterão, assim como o fogo derrete o minério. Sim, eu os ajuntarei em Jerusalém, porei fogo debaixo deles e os derreterei com a minha ira. Eles se derreterão em Jerusalém, assim como a prata é derretida na fornalha, e aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor, que eu, Senhor, derramarei sobre eles a minha ira, os pecados das autoridades de Israel. O Senhor falou comigo de novo, ele disse: homem mortal, diga aos israelitas que a terra deles é impura e que os seus castigos e que eu estou castigando por causa da minha ira. Aleluia. As suas autoridades não são como leões rugindo em cima dos animais que matam
e por causa dos seus crimes de morte, deixam viúvas, mulheres. Os sacerdotes desobedecem, aleluia, a minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo. Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Não ensina a diferença entre as coisas puras e as impuras. E não respeita o sábado. Como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. As autoridades são como lobos que despedaçam os animais que mataram. Matam para enriquecer. Os profetas escondem seus pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e falsas profecias. Afirmo que falaram a palavra do Senhor Deus, mas eu, Senhor, não falei com eles. Os ricos enganam e roubam, eles maltratam os pobres e explora estrangeiro. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendem a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Por isso farei cair o fogo da minha ira sobre eles e o destruirei como castigo pelo que tem feito. Eu, Senhor Deus, falei. Duas irmãs pecadoras, capítulo 23 de Ezequiel. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, eram uma vez duas irmãs que moravam no Egito. Quando era jovem, elas perderam a virgindade e se tornaram prostituta. A mais velha se chamava Olá, que representa Samaria, e a mais nova, Olibá, que representa Jerusalém. Eu casei com as duas e elas me deram filhos. Embora fosse minha Alá, continuou a ser prostituta e estava louca pelos seus amantes da Síria. Eles eram soldados de uniformes vermelhos, nobres e oficiais graduados. Todos eles foram atraentes, oficiais da cavalaria. Oalá foi prostituta de todos os oficiais assírios, e a paixão dela levou a se tornar impura, adorando os ídolos assírios. Ela continuou o que havia começado como prostituta no Egito, quando tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha, os homens dormiam com ela e a tratavam como prostituta. Por isso eu a entreguei aos seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixavam nua, prenderam os seus filhos e filhas e depois mataram com uma espada. Em toda parte, mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isso, Olibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres e pelos oficiais assírios, soldados de uniforme vistoso, pelos oficiais de cavalaria. Todo esse jovem simpático, vi que era totalmente imoral. Assim, a sua segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. Olibá se afundou cada vez mais na imoralidade. Foi atraída pelas figuras esculpidas nas paredes e pintadas de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras destes oficiais, Olibá aproximou-se, apaixonou-se por eles e mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia. Aleluia. Os babilônicos vieram para ter relação com Olibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram que ela tantas imoralidades, que ela ficou com nojo deles. Olibá ficou nua em público e todo mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela, como havia ficado contra sua irmã. Ela afundou cada vez mais na prostituição, fazendo com que nos tempos de moça, quando era prostituta no Egito, ela ficou apaixonada pelos homens sensuais, de membros grandes, de tão fogoso no seu desejo como jumentos e cavalos. Assim, Olibá, você quis repetir a imoralidade nos seus tempos de moça no Egito,
quando os homens apalpavam os seus seios e você perdeu a virgindade. O castigo da irmã mais moça. Por essa razão, eu, Senhor Deus, estou dizendo isso a você, ó Libar. Você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os trarei para que a cerque. Vou trazer todos os babilônios e todos os caldeus das cidades de Pecote, de Soa e de Coa e de todos os assírios. Aleluia, simpático. Todos eles são jovens oficiais nobres e simpáticos. Todos eles são guardados de altos oficiais da cavalaria. Do norte, eles atacarão trazendo um grande exército com carros de guerra e carretas de mantimento, armado com escudos e capacete, eles cessarão você. Eu a entregarei a eles, e eles a julgará pelas leis deles. Deixei que eles as tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas e matarão seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas e os queimarão vivo. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão as suas joias. Eu acabei com a sua imoralidade, com a prostituição que você tem praticado desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo e nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isto: eu a entreguei nas mãos daqueles que você odeia e quem você tem nojo. É porque eles odeiam, tirarão tudo aquilo que você conseguiu com o seu trabalho e a largarão completamente nua como se fosse uma prostituta, por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. Esses castigos caíram sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos dele. Você seguiu o exemplo da sua irmã, por isso castiguei você também, como castiguei a sua irmã. O Senhor Deus diz: você beberá o corpo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão caçoar e zombar de você. O copo está cheio, o copo da sua irmã Samaria, cheio de medo e desgraça, vai trazer para você embriaguez e dor. Vou beber, você beberá até esvaziá-lo, depois o quebrará, e com os cacos rasgará os seus seios. Eu, Senhor Deus, falei. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: você me esqueceu e me virou as costas, portanto, sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. O castigo das duas irmãs. O Senhor me disse: homem mortal, você está pronto para julgar Olá e Olibá? Aleluia. Então acuse-as das coisas vergonhosas que têm feito. Elas cometeram adultério e assassinato, cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram seus filhos que geraram, aleluia, para serem mortos em sacrifício aos seus ídolos. Isso ainda não foi tudo o que fizeram. Também profanaram o meu templo e quebrando o sábado que eu havia mandado guardar. Mataram os meus filhos como sacrifício aos ídolos. E naquele mesmo dia viraram o meu templo e profanaram. Olá e Olibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe, e eles vieram. Elas tomaram banho, pintaram os olhos, se enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama com uma mesa bem posta diante delas, e sobre a mesa puseram o incenso e o azeite que eles tinham dado. Então ouvi-se o barulho de uma multidão alegre, e entrou um grupo de homens no deserto. Colocaram pulseiras nos braços das mulheres lindas, coroas na cabeça. E eu disse a mim mesmo que elas estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. Muitas das vezes eles voltaram a estar com essas prostitutas, tomaram a se encontrar com ela, Olá e Olibá, essas mulheres imorais. Os homens direito
vão condená-las por adultério e assassinato, porque elas se adulteram e as suas mãos derramam sangue. O que o Senhor diz é isto: traga uma multidão para pôr no meio delas e roubar o que elas têm. Que a multidão jogue pedra nessas duas mulheres e as ataque com espada. Mate os seus filhos e ponha fogo nas suas casas. Acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso para que nenhuma mulher cometa adultério, como essas duas cometeram. Quanto a você, as duas irmãs, eu castigarei pela imoralidade e pelo seu pecado de adorar ídolos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Vamos iniciar, aleluia, glória a Deus, a carta de 1 Pedro. E essa carta foi escrita para confortar os cristãos da igreja primitiva que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Que mais, aleluia, este livro venha falar poderosamente aos nossos corações. Primeira carta de Pedro. Saudações. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitina. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos como povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Esperança no meio das provações. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar e nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegre-se, pois isso, se bem é agora possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provação que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro. Precisa ser provada para que continue firme. Assim, vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o esteja vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Aleluia. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a salvação, aleluia, que é o resultado da fé que possui. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizam a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo ao aprendizeu e sofrimento que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que fazia era para o benefício deles, para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falam pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anuncia a vocês essas verdades, essas coisas que até os anjos gostariam de entender. Uma vida santa. Portanto, esteja pronto para agir. Continue alerta e ponha toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Seja obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda era ignorante. Pelo contrário, seja santo em tudo.
o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: seja santo, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenha respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrar da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro na prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, que o ressuscitou e lhe deu a glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, agora que já têm amor sincero pelos irmãos na fé, ame uns aos outros com todas as forças e com o coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como os filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais, como diz as Escrituras Sagradas. Todos os seres humanos são como a erva do campo. A grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Essa foi a nossa leitura do dia 24 de novembro de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe através da sua poderosa palavra.